Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo deste dia 24 de agosto de 2021, terça-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas eu já peço aqui no início do vídeo para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ajuda o YouTube a recomendar esse resumo de notícias e outros vídeos do canal para mais pessoas. Também se inscreva, ative o sininho das notificações, já pedi a inscrição, mas ative o sininho das notificações para ser o primeiro a receber todos os nossos vídeos e compartilhe para mais pessoas ficarem muito bem informadas do que acontece no Brasil e no mundo. Já vamos começar com o número da Covid. Hoje o Brasil registrou 885 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta terça-feira 575.829 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de morte nos últimos 7 dias ficou em 730, a menor registrada desde o dia 6 de janeiro, quando estava em 729, ou seja, diferença apenas de 1. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta a tendência de queda no número de óbitos. Somente Sergipe apresenta tendência de alta nas mortes. A maioria dos estados, 18 deles, apresenta tendência de queda. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 20.615.008 brasileiros já tiveram o seu novo coronavírus, com 31.722 desses casos confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 28.258 diagnósticos por dia, a menor desde o dia 14 de novembro, quando estava em 27.892, resultando em uma variação de menos 11% em relação aos casos registrados na média 2 semanas, o que indica estabilidade no número de diagnósticos. Indo para uma outra notícia, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou nesta terça-feira, por 21 votos a 6, a recondução de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República, a PGR. Antes da votação, ele foi submetido à sabatina, que teve 6 horas de duração. Para ficar mais 2 anos à frente do Ministério Público, Aras ainda precisa ter o nome aprovado pelo plenário principal do Senado. A votação no plenário é secreta e o indicado para ser aprovado necessita dos votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores, ou seja, quase a metade. Aras foi indicado para a PGR pela primeira vez em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o nome dele não figurou entre os 3 mais votados da lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR. Em julho deste ano, Bolsonaro indicou Aras para um novo mandato à frente do Ministério Público Federal, MPF. Mais uma vez, a lista tríplice da ANPR foi ignorada pelo presidente. Embora isso tenha se tornado uma tradição, ele não tem obrigação de indicar alguém da lista. De acordo com a Constituição, cabe ao Senado sabatinar e votar os indicados para a chefia do Ministério Público. A sabatina de Aras na CCJ durou cerca de 6 horas. Aos senadores, o procurador disse não ter alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, fez críticas indiretas a um dos antecessores no cargo, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, afirmou não criminalizar a política, criticou vazamentos, a força-tarefa da Operação Lava Jato e a espetacularização de inquéritos. Saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em um pronunciamento nesta terça-feira que pretende manter a data de 31 de agosto como limite para retirar todos os seus cidadãos e aliados do Afeganistão, cumprindo ao acordado com o Talibã que domina o país. Abre aspas. Continuaremos nossa estreita cooperação para retirar as pessoas da forma mais rápida e eficiente possível. Quanto mais cedo pudermos terminar, melhor, fecha aspas, disse o presidente. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, já havia antecipado em um comunicado que o presidente americano manterá o prazo para a retirada. Abre aspas para o comunicado. Ele também deixou claro que a cada dia de operações em terra aumentamos o risco para nossas tropas com ameaças crescentes do EI, o Estado Islâmico, fecha aspas, disse Psaki. Biden acrescentou que a conclusão da missão até 31 de agosto, porém, depende da coordenação contínua com o Talibã, que precisa manter sua parte no acordo. Isso inclui o acesso contínuo para o aeroporto, Apesar disso, o presidente solicitou ao Pentágono e ao Departamento de Estado
Estado planos de contingência para ajustar o cronograma caso seja necessário. Segundo ele, 12.700 pessoas foram retiradas por 37 voos militares dos Estados Unidos e 8.900 foram evacuadas por voos da coalizão nas últimas 24 horas. O Pentágono acrescentou que os militares aumentaram o ritmo de voo de Cabul para um avião partindo a cada 45 minutos. Voltando ao Brasil, mais um corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde, após 942 dias de buscas no local, onde a barragem do Córrego do Feijão se rompeu em 2019. Ao todo, 270 pessoas morreram, 10 ainda estão desaparecidas. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros. A vítima foi localizada na região do Remanso 1, do lado direito, próximo à comunidade de Córrego do Feijão. O corpo é aparentemente de um homem, sem confirmação de idade aparente, segundo bombeiros. No dia 14 de janeiro, os bombeiros localizaram um fêmur. Desde então, a equipe de buscas não havia localizado outro fragmento ou corpo de vítima. Abre aspas. Pelo estado de integridade de corpo, há uma forte possibilidade de se tratar de uma nova identificação, o que evidentemente só poderá ser concluído depois do trabalho da perícia da Polícia Civil, fecha aspas, disse bombeiros em nota. O Corpo de Bombeiros explicou ainda que pelo local e pelos indícios que foram encontrados na área, acredita-se que estruturas de concreto que foram carregados pelo fluxo de rejeitos e que estavam próximas possam ter garantido uma maior integridade e preservação do corpo. Bombeiros disseram ainda que o corpo já foi entregue à Polícia Civil, bem como a comissão das famílias já foi devidamente notificada. Falando agora de pagamentos, dinheiro, receber dinheiro, que todo mundo é o que mais precisa atualmente. A Caixa Econômica Federal informou que finalizou nesta terça-feira o processamento da distribuição de 8 bilhões e 100 milhões de reais do lucro líquido de 2020 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Abre aspas, os créditos foram realizados para todos os trabalhadores participantes do fundo, que contavam com saldo em 31 de dezembro de 2020. Fecha aspas, informou o banco em nota, acrescentando que os depósitos foram feitos com mais de uma semana de antecedência do prazo regulamentar. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou no dia 17 o repasse de 8 bilhões e 120 milhões de reais para as mais de 191 milhões de contas FGTS ativas e inativas. O valor representou 96% do lucro registrado pelo fundo em 2020. O recebimento de parte do lucro do FGTS pelos trabalhadores não muda as regras para saque dos valores. As retiradas só podem ser feitas nas condições fixadas em lei, como demissão, aposentadoria, saque aniversário, compra da casa própria, entre outras modalidades de saque. Os trabalhadores podem consultar o saldo do FGTS e o valor do crédito no extrato da sua conta vinculada das seguintes formas, que eu vou ditar agora para vocês. Por meio do aplicativo FGTS da Caixa, no site da Caixa Econômica Federal, fgts.caixa.gov.br, repetindo, fgts.caixa.gov.br, no Internet Banking Caixa para os clientes do banco, e também a Caixa disponibiliza ainda os seguintes telefones de contato. O 3004-1104, que são para capitais e regiões metropolitanas, ou o 0800-726-0104 para demais regiões. Então, fiquem atentos. Se vocês tiverem, busquem, tentem ver por todos esses meios e verifiquem se vocês têm algum dinheirinho sobrando na conta, porque já ajuda nesse momento. Indo para outra notícia agora, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, a Sindicentral, que representa funcionários das linhas 1 Coral, 12 Safira e 13 Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, informou que houve acordo entre a categoria e o governo do estado de São Paulo para o fim da paralisação que atingia o funcionamento das linhas, e a greve foi encerrada por volta das 6 horas da tarde desta terça-feira. Segundo o sindicato, houve um acordo com o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, sobre o parcelamento dos pagamentos dos retroativos. A proposta oferecida
previa o pagamento em 10 vezes a partir de 2022, mas o governo recuou e prometeu fazer os pagamentos em 5 vezes, proposta que foi aceita pela categoria. O acordo foi fechado, disse o sindicato, após o governo se comprometer a não mais demitir 10 funcionários cujo afastamento estava previsto. Conforme a CPTM, as três linhas afetadas pela greve nesta terça transportam juntas mais de 560 mil passageiros em dias úteis. Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos confirmou o acordo e que os trens voltaram a circular normalmente por volta das 7 horas da noite. Abre aspas, foi oferecido um reajuste de 4% em agosto referente a 2020 e 6% referente a 2021 em janeiro de 2022, além do pagamento em 5 parcelas, consequentemente nos meses de outubro, novembro, dezembro, fevereiro e março, de todas as cláusulas econômicas. Além disso, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos irá rever as demissões de 10 colaboradores que aconteceram nesta terça-feira, fecha aspas, disse a pasta em nota. Após o acordo, a companhia anunciou a desativação do plano de atendimento entre empresas de transporte em situação de emergência, a PAESE, sistema de emergência que utiliza ônibus para o deslocamento entre os trechos que não eram feitos pelas linhas devido à paralisação dos funcionários. Por volta das 5h20 da tarde desta terça, as linhas 11 Coral e 12 Safira operavam com trechos em deslocamento de ônibus. Já a linha 13 Jade estavam inteiramente inoperantes e com o deslocamento sendo feito em todo o seu trajeto por ônibus. Imagens até que a gente viu mais cedo, de manhã, à tarde, de pessoas se amontoando, se juntando, né? Mais no momento que a gente vive de pandemia, dentro dos ônibus, que era tanta pessoa dentro de um ônibus que a porta do ônibus nem conseguia fechar, de tão cheio que estava, porque como não tinha as linhas, as ferrovias, né, os trens, por causa desta greve, mais do que justa, porque os trabalhadores têm que buscar os seus direitos e o governo tem que fazer o seu serviço. E as pessoas, como precisam trabalhar, ir e vir, né, para diferentes localidades, então elas preferiram pegar o ônibus, que era o que era mais prático no momento. E aí acabou que muita gente se juntou, se amontou, aglomerou dentro de um ônibus só, sendo que ele nem fechava a porta. Mas já agora, indo para uma outra notícia, e bem curtinha, uma câmera de segurança registrou um momento em que um homem pulou dentro de um carro sem freio em movimento e conseguiu parar o veículo antes de casas serem atingidas em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O caso aconteceu neste último domingo, dia 22, ou seja, anteontem. Segundo testemunhas, homem tinha ido até uma mercearia no endereço e logo que chegou viu alguém gritando que o carro estava descendo a rua sem freio, de mão puxado e sem motorista. Então ele saiu correndo e se jogou conseguindo puxar o freio de mão do veículo. Ninguém ficou ferido. Uma mulher denunciou um motorista por aplicativo após ele tirar uma foto dela durante a viagem enquanto ela dormia no banco traseiro do carro em Salvador, na Bahia. Segundo a vítima, que não quis ser identificada, o homem compartilhou a imagem em um grupo de mensagens junto com um áudio em que a chamava de gostosa e dizia que ela faz vida. Abre aspas, e aí fulano, que era o apelido de um suposto amigo dele, né? E não temos aqui para dizer. E aí, fulano? A danada aí, ó, morgada, significando cansada na gíria, trouxe do local de partida aqui para destino final. Véi. Trouxe do aqui para, véi. Piveta carreta, gostosa, faz vida. E aí notou logo o número do pai, né? Porque onde ela mora tem dificuldade de Uber. Fecha aspas, disse o motorista. É até meio confuso, porque tanta gíria assim a gente nem consegue entender. Para assimilar é um pouco complicado. Por meio de nota, a Uber informou que repudia qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e acredita na importância de combater, coibir e denunciar casos de assédio e violência. Disse também que esse tipo de comportamento configura violação ao código de conduta da comunidade Uber e a conta do motorista foi desativada da plataforma. De acordo com a passageira, após a situação que a deixou bastante abalada, ela decidiu registrar um boletim de ocorrência na segunda-feira. Abre aspas, eu soube através de uma amiga minha que me mandou
o áudio, o link de um jornal e a minha foto. Fiquei horrorizado e comecei a me tremer, fecha aspas, relata a passageira. Indígenas de várias regiões do país protestaram na esplanada dos ministérios em Brasília nesta terça-feira contra medidas que dificultam a demarcação de terras e incentivam atividades de garimpo. Os manifestantes fazem parte do acampamento Luta pela Vida, montado neste domingo, dia 22, a cerca de 2 km do Congresso Nacional, ou seja, anteontem. Pouco depois das 4h30 da tarde daquele mesmo dia, todas as pistas da esplanada em direção à Praça dos Três Poderes, destino final da manifestação, foram interditadas. Elas ficaram fechadas para o tráfego por cerca de 1 hora. Depois de protestar em frente ao Congresso Nacional, enquanto um grupo permaneceu próximo ao Palácio do Planalto, sede do governo federal, outro marchou até o prédio do Supremo Tribunal Federal, STF, onde está previsto para esta quarta-feira o julgamento de um recurso que pode instituir o chamado Marco Temporal para Demarcações, definido por ruralistas. Ao anoitecer, os manifestantes iniciaram uma vigília, iluminada por velas em frente ao STF. A Polícia Militar do Distrito Federal faz a segurança do local. Até a última atualização desta reportagem, a manifestação seguiu pacífica. Durante todo o tempo, os representantes de diversas etnias dançaram e cantaram músicas indígenas. Eles também levaram faixas e cartazes com frases como "Fora Bolsonaro, terras protegidas e respeito à educação", com pedido de investimentos em escolas indígenas. Em frente ao Congresso Nacional, um grupo estendeu uma faixa pedindo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Uma paciente de 55 anos engoliu uma broca durante a extração de um dente em uma unidade de saúde no município de Lages, região central potiguar. O caso aconteceu no dia 26 de julho, ou seja, daqui a 2 dias faz um mês desse caso. Yolanda Mariano de Melo Simplício está com material alojado no pulmão desde então. O filho dela conta que a mãe sente muitas dores e já perdeu cerca de 10 quilos desde o ocorrido. Abre aspas, a Secretaria Municipal de Saúde nos deu assistência para a realização dos exames. A gente foi para Natal inúmeras vezes com ela para fazer tomografia, raio-x, hemograma, risco cirúrgico, mas até agora nada. Já são quase 29 dias e praticamente não temos resposta. A gente quer uma solução, porque é um corpo estranho que está dentro do pulmão dela, fecha aspas, conta Ronhalson Mariano. A Prefeitura de Lages informou que a cirurgia da paciente chegou a ser marcada para 11 de agosto, mas não aconteceu pois um dos equipamentos necessários para o procedimento quebrou. O município informou que está se preparando para realizar a cirurgia de forma particular. A Prefeitura está analisando os orçamentos e vai pagar pelo procedimento da retirada do objeto do pulmão da paciente. De acordo com a secretária municipal de saúde, o dentista responsável pelo acidente foi afastado e não voltará a trabalhar no município, que já providencia um profissional substituto. De acordo com o professor Laércio Melo, do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, essa situação pode acontecer em consultórios odontológicos. E agora, para terminar, vamos falar sobre um caso de racismo que aconteceu na internet, mas que já foi levado às devidas condutas judiciárias. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, tornou ré a advogada Isabela Bueno de Souza, de 49 anos, por injúria racial. A mulher é acusada de usar emoji de banana para responder uma colega de profissão negra em um grupo de WhatsApp. O caso ocorreu no dia 11 de janeiro deste ano. Ao canal, a também advogada Tayane Evangelista, de 31 anos, que moveu a ação, contou que mandou uma figura aleatória, um GIF, aquelas imagens animadas, como parecendo vídeos curtos de 2, 3 segundos, no grupo e foi respondida com imagens de banana. Sem entender, ela disse que questionou o comentário. Já a Isabela, a acusada, escreveu que foi uma reserva de pensamento e que pensou alto. Ela não quis comentar o caso. O caso foi investigado pela Polícia Civil e, a partir do inquérito, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT, apresentou denúncia contra a advogada atacada pela Justiça na última quinta-feira. No documento, os promotores explicaram uma referência racista na ocasião do uso da fruta.
Abre aspas. As bananas são historicamente utilizadas como ofensas raciais, uma vez que utilizadas metaforicamente para relacionar pessoas negras aos primatas macacos, reforçando o estereotipo de subalternidade social desse segmento populacional, tratando-se claramente de uma ofensa à honra que faz referência à cor e raça da vítima, fecha aspas, considerou o MP. Além disso, o MPDFT destacou que a acusada não respondeu com bananas a outros integrantes do grupo. O valor mínimo de indenização no processo é de R$ 6.000. De acordo com a denúncia, Isabela, agindo com vontade livre e consciente, ofendeu a dignidade e o decoro de Tairane, valendo-se de elementos referentes à sua raça e cor. Bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Agradeço a você que está acompanhando o nosso canal. Peço mais uma vez aqui no final do vídeo para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ajuda o YouTube a recomendar nossos vídeos para mais pessoas e aumentarmos nossa comunidade e chegarmos a mais pessoas ficarem muito bem informadas. Também ative o sininho das notificações para quando o nosso vídeo for publicado, você não perder nenhum segundo. E também compartilhe para outras pessoas ficarem sabendo o que acontece no Brasil e no mundo. Mais uma vez, agradeço a todos, meu muito obrigado, tenham uma boa noite e até amanhã.